Deus é proximidade. Deus não é distância. Deus é próximo. É interessante, eu me recordo, quando eu fiz o meu TCC de conclusão do curso de teologia o ano passado, eu tive a ousadia de tentar escrever sobre a dor humana como um lugar onde Deus se revela. E em um dos livros que eu estudava para fazer esse trabalho, eu me recordo que tinha um relato de alguns judeus que estavam em um campo de concentração, sofrendo sob a pena do nazismo. E em um determinado momento naquele campo de concentração, aconteceu o enforcamento. 3 pessoas foram enforcadas. E os outros judeus ficaram ali contemplando aquilo. Na frente foi um espetáculo, né? Infelizmente, um espetáculo de tragédia. E esse livro dizia que os judeus estavam ali vendo aqueles homens enforcados. E um dos judeus que estava atrás ficava repetindo assim: aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus nesse momento? E um dos judeus que estava à frente, que é o que escreveu esse livro, começou a fazer a mesma pergunta e rezar. Javé, Senhor, aonde tu estás? E de repente, no coração dele surgiu a seguinte resposta: eu estou ali naquela forca. Eu estou ali enforcado. Por quê? Porque Deus, diante da fragilidade, diante do embate humano, das nossas dúvidas, do nosso sofrimento, Ele não está longe. Ele está junto. Ele está próximo. Ele é proximidade. E a primeira leitura nos relata isso. Ele é proximidade. Deus quis ser presença conosco. Ele quis permanecer conosco. E o interessante, irmãos e irmãs, que nós vamos perceber durante as leituras desse dia, nós vamos perceber nesses relatos que a Sagrada Escritura traz, que o povo de Deus foi um povo continuamente marcado por essa presença salvífica de Deus. Contudo, o povo de Deus foi um povo que sempre soube fazer memória dessa presença e ação de Deus na sua história. É um povo de memória. É um povo, memória no sentido bíblico, eu vou usar até os termos eucarísticos, né? Não quer dizer somente uma lembrança. Memória no hebraico, zikaron, quer dizer uma lembrança, uma memória que atualiza o fato. Eles faziam essa memória: Deus nos deu a terra prometida, Deus nos libertou do Egito, Deus nos precedeu com a Arca da Aliança na conquista da terra. Eles faziam essa memória que atualizava esse fato de salvação na história deles. Deus quis ser presença e eles faziam esse esforço consciente de fazer essa memória da presença de Deus. Outro termo também no grego, anamnese, que é próprio para definir também o mistério eucarístico, que é da mesma forma essa lembrança, essa memória que atualiza. Irmão e irmã, nós precisamos em todos os momentos da nossa história também fazer memória da ação e da libertação de Deus na nossa história. Porque um povo sem memória acaba se tornando um povo sem identidade. Uma pessoa que não faz memória acaba se tornando um joguete na mão dos fatos. Não sabe dizer quem é e o que de fato precisa buscar na existência. Nós precisamos também desenvolver essa capacidade memorativa, de fazer memória da ação e da intervenção de Deus na nossa história, desse Deus que é próximo, que permaneceu na arca e que ainda permanece no meio de nós. Deus quer tanto ser proximidade com o ser humano, comigo e com você, que mesmo hoje a arca não estando presente, daqui a pouco nós teremos aqui sobre o altar Jesus presente, que quis ser presença cotidianamente num memorial ininterrupto que é a Eucaristia, que nos alimenta todos os dias, que também como a arca deu força para aquele povo superar os embates do dia a dia, a Eucaristia nos alimenta e nos dá força para superarmos as dificuldades, os embates do dia a dia. Deus é próximo. A Eucaristia revela isso. Os sacramentos revelam isso. Ele é proximidade. Mas é preciso, irmãos e irmãs, que nós também queiramos ser proximidade. Ser próximos de Deus, aliás. Ele
dar esse passo de ser próximo, de querer estar conosco. Mas é preciso que nós também o busquemos nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, de maneira singular, mas uma realidade que o Evangelho nos apresenta e que nos deixa concretamente mais próximos de Deus, ou que nos ausenta de Deus, é a realidade do perdão. O perdão também nos faz próximos de Deus. E a ausência do perdão nos distancia de Deus, dos outros e de nós mesmos. E é interessante que Pedro chega em Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? Até 7 vezes? Diz a história que naquela época existia uma corrente entre os judeus que dizia, entre os rabinos, alguns rabinos, que dizia que o perdão deveria ser exercido até no máximo 3 vezes. Até a 3ª vez, o perdão poderia ser exercido. Existia uma corrente de pensamento entre os rabinos judeus que rezava isso. Então Pedro, dizendo até 7 vezes, com certeza ele pensou em estar fazendo uma oferta generosa, né? Muitos rabinos dizem que até 3 vezes, eu estou dizendo até 7, mas o que Jesus disse? Não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. É um número indefinido, não é para fazer a conta quanto que dá 70 vezes 7, mas é uma figura de linguagem que expressa uma indefinição na repetição daquele ato. Sempre, Pedro, é preciso perdoar. E é interessante que o Evangelho, ainda falando dessa dinâmica de proximidade, apresenta um Senhor, como que um senhor pagão, um soberano pagão que existia naquela época, principalmente no Egito, na Pérsia, nas proximidades ali de Israel, o Evangelho apresenta um senhor que tinha um empregado que devia uma grande soma de dinheiro para ele. Interessante que a tradução da Tebe, no versículo 24, fala de 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmãos e irmãs, é equivalente a 20 quilos de ouro. Ou seja, é uma quantia enorme, exorbitante, impossível de ser paga. Isso mostra a nossa situação diante de Deus. A nossa dívida, o nosso pecado é impossível de ser saldado com os nossos méritos pessoais. Mas aquele Senhor perdoou o empregado, que não merecia. Só que o bendito do empregado, caminhando, encontrou um outro que devia, diz a tradução da Tebe também no versículo 28, 100 moedas de prata, que equivale a 32 gramas e meia, 32 gramas, aliás, e meio. E aquele homem não exerceu esse ofício do perdão para com o outro que devia tão pouco. Isso revela para mim e para você a nossa imensa miséria, a nossa imensa fraqueza, a nossa imensa insignificação diante de Deus. A nossa dívida para com Deus é muito grande porque Ele nos perdoou muito. Ele precisa todos os dias nos perdoar muito, porque nós somos pecadores. Em todos os momentos nós pecamos. E a nossa dívida, aliás, a dívida do outro, muitas vezes, daqueles que conosco compõem a vida, que compõem a nossa vida, que compõem os nossos dias, é muito pequena comparada às dívidas que Deus perdoa de nós todos os dias. As dívidas do outro, comparada à dívida que Deus perdoa a nosso respeito, é muito pequena. Deus exerce uma grande misericórdia para conosco, para que nós aprendamos a exercer a nossa pequena misericórdia, eu vou usar esse termo, para com o irmão, comparada àquilo que Deus nos perdoa. E é interessante que o versículo 35b, fechando o Evangelho, ele nos dá um critério para que de fato nós sejamos proximidade com Deus, nós sejamos próximos. É preciso perdoar de coração. É preciso perdoar de coração. É interessante esse conceito que a Sagrada Escritura nos apresenta. E de coração, para o homem bíblico, quer dizer com todas as forças. Coração, para a compreensão do homem bíblico, o coração era a sede da razão, do pensamento, da vontade, era um lugar de memória também. Perdoar com todo o ser. Muitas vezes isso é impossível, é difícil para nós. Mas é preciso que nós confiemos mais em Deus do que em nós mesmos. E é preciso que nós clamemos a graça de Deus, irmãos e irmãs, até mesmo para exercer o perdão. Nós somos tão miseráveis e a nossa dívida é tão grande que até para perdoar, de coração a gente precisa clamar, que muitas vezes para nós é
mas para Deus tudo é possível. Aquele que não perdoar de coração, do fundo do coração, não vai conseguir o perdão do Pai. A Eucaristia, essa presença contínua, ininterrupta de Deus na nossa história, é um remédio que de fato nos possibilita avançarmos na concretização deste perdão, na luta pela reconciliação cotidiana, que não é algo aéreo, é algo muito concreto. Depende da minha decisão, da sua decisão, dos nossos passos. A Eucaristia nos ajuda, que de fato nós nos alimentemos dela, clamando a graça de Deus e demos os passos concretos para viver o perdão na nossa história, nos reconciliando cotidianamente com os nossos irmãos.